Eu me alegro muito em ver a manifestação do Senhor, como nós temos visto aqui desde o início do culto, e agora com tudo isso que o pastor Paulo está falando. Isso é um motivo de muita alegria para o meu coração, mas também é um motivo de muito temor, porque nós estamos diante do Senhor. É o Senhor que faz tudo isso. E à medida que tudo isso estava acontecendo no culto, querido, o Espírito Santo falou para mim, eu agradecendo, falei: Senhor, obrigado, porque olha, o Senhor fala na vida de um, fala na vida de outro, acendeia o nosso espírito. Nós somos felizes pela Tua presença nesse lugar. E ao mesmo tempo, querido, o Espírito Santo falou para mim, e isso não gera temor. Você devia estar tremendo diante da minha presença. Queridos, nós não podemos lidar com a presença de qualquer forma. E nós estamos vivendo dias em que a presença de Deus tem sido tratada de qualquer forma. Feche seus olhos por um instante. A Bíblia fala diversas histórias em que o próprio Deus, Ele fazia coisas maravilhosas, extraordinárias. Abrir o mar para o povo dele passar não é uma coisa comum, queridos. E eu imagino aquele povo, o tanto de temor que deve ter gerado no coração daquele povo. Imagina aqui nesse culto pessoas que já foram marcadas pela presença do Senhor. Querido, isso precisa gerar um temor no teu coração. Isso precisa gerar algo dentro de você que faz você temer e tremer diante do Senhor. Nos acostumamos com a presença, ou muitas vezes fomos ensinados a vir à casa de Deus, mas de qualquer forma, vir apenas para receber algo de Deus, porque eu estou cheio de problema. Se você chegou aqui com o teu coração vazio do temor do Senhor, eu oro agora, eu clamo agora para que o temor do Senhor se apodere da tua vida, para que você sinta algo no teu espírito, que faça você tremer diante do Senhor. Jesus está aqui, querido. Lembre-se de tudo que esse homem passou, de tudo que ele sofreu, de tudo que ele padeceu, até a morte, para nos salvar. Ele tomou o meu e o seu lugar, para nos dar salvação, para perdoar os nossos pecados.
Quantas promessas foram feitas para o ano 2020? Nós não chegamos nem no dia 10 ainda. Quantas coisas que você se comprometeu e já não fez. Quantas coisas que eu me comprometi e não cumpri. Ainda temos um ano inteiro, querido. Viveremos mais um ano desagradando o Senhor, mais um ano sendo irreverente, mais um ano sendo desobediente, mais um ano levando as coisas de Deus de qualquer forma. Ah, Senhor, obrigado, porque se fosse naquele tempo da lei, o Senhor já tinha rasgado o chão e tragado cada um de nós, Senhor. Mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, assim como o sol se levanta pela manhã, todos os dias, nós vemos uma nova oportunidade do Senhor para cada um de nós. A graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, todos os dias se cumprindo, se manifestando na minha e na sua vida. Se alguma coisa, querido, se algo você se comprometeu esse ano e já falhou, se prostre diante do Senhor nesse momento e se arrependa. Entre em arrependimento. Talvez você que se comprometeu de orar mais, de ler mais a palavra, de se dedicar mais às coisas de Deus. Se prostre diante dele agora e entre em arrependimento. Diga a ele: Senhor, me perdoa, porque eu disse que iria fazer. Ô querido, deixa eu te dizer uma coisa que o Espírito Santo está me falando aqui. Existe um espírito maldito que tem governado muitas vidas. Oh Senhor, oh, só o Senhor sabe o quanto é difícil para mim falar isso, querido. Quanto é difícil eu falar o que o Senhor está me falando, porque eu sei que muitas pessoas não vão gostar, vão ser confrontadas, mas eu tenho que falar. Existe um espírito de orgulho que tem tomado conta das vidas de muitos de nós crentes em Deus, que nos impede até de reconhecer que erramos, que nos impede até de reconhecer que estamos errados e que precisamos fazer um conserto diante do Senhor. É impossível se arrepender sem antes reconhecer que você errou. É impossível se arrepender sem antes reconhecer a nossa condição. Mantemos uma aparência de que andamos certos, de que fazemos as coisas direitinho. Mas só o Espírito Santo sabe o quanto está tudo errado aí dentro. Quanta mentira já foi proferida esse ano. Quantas coisas já foram prometidas e não cumpridas.
Senhor, enche o nosso coração do temor do Senhor. Enche o nosso coração do temor do Senhor, porque só o temor do Senhor nos dá sabedoria para reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. Só o temor do Senhor nos mantém num lugar de santidade. Só o temor do Senhor nos leva a ter responsabilidade com as coisas do Senhor. Com uma simples responsabilidade de estar no horário, nas reuniões, nos compromissos que o Senhor nos chama, nos convoca e que nós nos comprometemos. Queridos, por diversas vezes essa semana eu já pedi perdão para o Senhor por atrasar nos horários que eu me comprometi em fazer algo, principalmente em orar. Nós somos irreverentes, queridos. Nós somos ingratos. Nós somos desobedientes. Somos rebeldes. Senhor, perdoa a nossa rebeldia, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa dureza de coração. Perdoa a nossa irreverência, Deus. Parece que nós somos aquele povo do Egito, que mesmo depois de só fazer tantas coisas, eles ainda olhavam para trás e falavam para Moisés: ah, Moisés, por que você não nos tirou daquele lugar? Lá pelo menos nós trabalhávamos, éramos escravos, mas a gente comia o que a gente queria. Oh Deus, tem de misericórdia de nós, Senhor. Nós tememos e trememos diante da Tua presença. Nós não queremos mais ser irreverentes. Não queremos tratar o Senhor de qualquer forma, Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Oh, como nós somos duros de coração, Senhor. Como nós temos dificuldade de obedecer. Como nós somos desleais e infiéis. Oh Deus, como ainda te roubamos, Senhor. Como ainda somos insensíveis. Tende misericórdia de nós, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, os nossos muitos pecados, Senhor. A nossa multidão de pecados, ó Deus. Tende misericórdia de nós, Senhor. Tende misericórdia de nós. Como os nossos lábios ainda proferem palavras malditas, ó Pai. Como somos incrédulos, Senhor. Nós clamamos ao Senhor agora. O Senhor nos deu uma palavra para esse ano, Deus. Esse ano é profético. Que o Senhor nos daria uma visão perfeita, onde aquilo que nós vemos
nós vamos compreender com os nossos olhos espirituais e discernir tudo aquilo que os nossos olhos espirituais estão vendo, Senhor. Para que aí então a gente viva o extraordinário do Senhor. Antes alinhe o nosso coração com o Senhor. Antes alinha a nossa vida. Antes queremos entrar num lugar de arrependimento, de reconhecimento. Não queremos ser hipócritas, Senhor. Não queremos ser hipócritas, ó Deus. Não queremos viver de aparências, fingir ser aquilo que não somos, aparentar uma humildade que não temos, Deus. E ainda nos achamos bons. Oh Deus, oh Deus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos como igreja, perdoa-nos como filhos. Nós clamamos ao Senhor agora, Senhor. Oh Deus, que o Teu poder venha se aperfeiçoar nas nossas fraquezas, pois elas são muitas, Senhor. Mas nós reconhecemos, Senhor, a nossa condição miserável. Reconhecemos, Senhor, como diz em Apocalipse, nós nos achamos ricos, abastados, mas não passamos de miseráveis, pobres, cegos e nus. Nós queremos comprar colírio para os nossos olhos, Senhor. Colírio para que nós possamos ver que nós dependemos totalmente do Senhor, que nós precisamos totalmente da Tua presença e do Teu Santo Espírito. Aleluia. Aleluia. Pode sentar. Aleluia. Coloca Lucas capítulo 5, versículo 26. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, e cheios de temor diziam, vamos dizer juntos? 1, 2, 3 e hoje. Vocês jantaram ou não? Vamos falar com mais potência. Vamos ler desde o início. 1, 2, 3 e
Quantos lembram desse texto na virada? Primeiro dia do ano nós recebemos essa palavra. E isso não tem saído do nosso... Cadê Samuel? Isso aqui não tem saído do nosso coração, cheios de temor. Nós fizemos a primícia aqui na igreja, 7 dias que o Senhor nos pediu, e durante os 7 dias, somente o que mais prevaleceu aqui foi o Senhor gerando no nosso espírito, foi temor. Temor do Senhor. Teve um dos dias o Senhor pediu para que eu falasse para Duda, uma criança, orar. Irmãos, na hora que aquela criança começou a orar, eu quase enfiei minha cabeça dentro desse chão aqui, e só saiu uma coisa da minha boca: Senhor, ensina-me a orar. Eu fiquei com vergonha do jeito que essa menina ora, o tanto que ela orou aqui, irmão, e o que ela orou aqui, meu Deus. Se ela orar perto de mim, de você, a gente fica com vergonha, sabia? Deu para perceber que essa menina não ora só: Senhor, obrigado pelo meu prato cheio de comida, em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado que eu acordei, obrigado que eu estou dormindo. Não, é algo profundo. E eu creio que grandes coisas o Senhor já está fazendo no ano de 2020. Eu já tenho ficado admirado com as coisas que o Senhor tem feito no ano de 2020. E isso tem me gerado muito temor. No outro dia, o Espírito Santo falou: pede, tem 3 crianças aqui, pede para as 3 orar pelos adultos. Foram vários testemunhos aqui que quando as crianças colocavam a mão no nosso peito, o nosso coração pegava fogo, a gente sentia um fogo. Crianças. Será que se eu e você formos desafiados a orar por alguém aqui, o que será que as pessoas vão sentir? Quantos querem ver as coisas extraordinárias do Senhor nesse ano de 2020? Eu não tenho dúvida que você vai ver. Mas primeiro, você precisa se encher disso aqui, do temor do Senhor. Sejam cheios do temor do Senhor. Busquem o temor do Senhor. O que vai me fazer e te fazer não se acostumar com a presença e nem fazer as coisas de forma relaxada é o temor do Senhor. Salomão, quando teve a oportunidade que todos gostariam de ter, quando Deus chega para Salomão e fala para Salomão: Salomão,
vou te dar uma oportunidade de fazer um pedido. O que você quer? E aí a gente acha lindo, né? Que Salomão falou: eu quero sabedoria. E a marca do homem da sabedoria, depois de Jesus, é Salomão. Porém, no momento de maturidade na vida de Salomão, quando ele escreve o livro de Provérbios, Salomão diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Querido, o temor do Senhor, Ele nos preserva, Ele nos guarda. E eu creio que nós vamos viver e desfrutar do extraordinário de Deus. Nós vamos ver com os nossos olhos naturais e espirituais. Quem crê, diga amém. Nós vamos ver coisas extraordinárias nesse ano de 2020. Como eu te disse, eu já tenho visto. Não sei você. Nós vimos isso ontem. Nós vimos isso aqui. Olha quantas coisas Deus já fez aqui, né? Esse irmão que nós fomos visitar ontem, a mãe do Tiago falou: olha, o médico falou que nunca viu aquilo, como se fosse uma xícara no cantinho do estômago dele, cheio de bactéria. O Gil e a Eliana trabalham nessa área, sabem disso. E eles conseguiram aspirar todas aquelas bactérias, porque estava só no canto. Ele falou que se tivesse espalhada, já tinha generalizado, dificilmente aquele menino estava vivo. E o médico encontrou com ela e falou: olha, eu não sei o que a senhora fez, mas o seu filho está de pé, é um milagre. E o Senhor nos deu a oportunidade de ver com os nossos olhos. E nós temos visto aqui quantos milagres, quantas coisas o Senhor está fazendo. Mas é necessário estarmos posicionados. O que foi liberado aqui no início do ano para essa casa é que nós teremos uma visão perfeita. Esse é um ano profético, onde o Senhor vai nos dar uma visão perfeita, alinhada com o propósito do Senhor e do extraordinário de Deus. Porque a partir do momento que você tem uma visão perfeita, a consequência são as coisas extraordinárias. E quando o Senhor falou comigo que esse ano seria um ano onde nós teremos muitas colheitas, muitas coisas grandes de Deus virão para as nossas mãos. Quantos creem? Toma posse disso em nome de Jesus. Ele disse para mim que muitas pessoas vão desfrutar de coisas grandes de Deus nesse ano de 2020. Porém, também será um ano onde muitos serão condenados e entregues às suas próprias paixões. Então, querido, isso enche o meu coração, enche o meu espírito do temor do Senhor. Porque quando o Senhor falou isso para mim, eu entendi que Ele estava me dando uma nova chance. Muitos aqui sabem, embora, se você ler a Bíblia, você vai ver histórias até mais duras e mais pesadas, que Deus matava mesmo, sem dó. Mas no ano de 2018, nós tivemos aqui uma clínica na nossa cidade. E diante de tudo que o Senhor estava falando comigo, me chamando para um lugar de arrependimento,
o Senhor falou para mim que eu devia fazer algumas coisas, e eu fiquei resistindo, colocando empecilhos. Sabia que eu tinha que fazer, e eu ficava, como diz o pastor Paulo, cheio de migué, dando uma de João sem braço, desculpas, né? Não, esse mês não sobrou dinheiro para fazer o que eu precisava fazer. Sempre colocando desculpas. O Senhor colocou Ele feriu meu braço. Isso é um pontinho vermelho aqui, ó. Daqui a pouco ele foi alastrando, tomou meu braço. Meu braço ficou quase da cor dessa calça, preto. E aí o Senhor falou para mim: olha, se você não se posicionar, eu apenas te feri para não te matar, mas é necessário que você se posicione. E aí na semana seguinte eu me posicionei, e sumiu aquele negócio no meu braço. Nós lidamos com as coisas de Deus de forma muito religiosa, mística. Agimos com as coisas de Deus como se fosse mais uma coisa, porque nós não vemos. Nós não vemos. Se você ler, eu estava lendo um livro de Reis, se eu não me engano, não lembro, isso fugiu a referência, quando o anjo veio e matou 185 mil homens. Você lembra se é Reis? Não lembro se é Reis. Enfim, é Reis. 185 mil homens, um anjo. Querido, Daniel, quando ele se refere ao Senhor, ele fala: o grande e temível Deus. Nós olhamos para Jesus como: é meu amiguinho. Olhamos para o Senhor, o Deus temível e terrível, Criador dos céus e da terra, aquele que com um piscar de dedos pode destruir tudo. Levamos as coisas de forma muito natural. Deixa eu te dizer uma coisa: nós somos de carne e osso, estamos num corpo mortal, natural, mas nós não somos desse mundo. Em João 17, Jesus diz por 3 vezes: vocês estão nesse mundo, mas vocês não pertencem a ele. Depois, um pouco mais adiante, ele diz: vocês estão nesse mundo, mas vocês não pertencem a ele. E aí mais adiante ele diz: assim como eu estou nesse mundo e não pertenço a ele, vocês também não pertencem a esse mundo. Nós estamos nele, querido. Nós estamos num corpo natural, mas nós não pertencemos a ele. Nós somos espirituais. Por isso que Salomão diz que do pó viemos e ao pó, mas o Espírito, o Espírito volta para Deus. Por que ele diz volta? Porque ele veio de lá. Amém? Nós não queremos ir para o céu, nós queremos voltar, porque nós somos de lá. O céu é a nossa origem. Amém? E o Senhor nos trouxe, nos estabeleceu aqui para que nós tenhamos essa mentalidade, uma mentalidade espiritual e não carnal. Diante de tudo isso, eu preciso saber como me posicionar diante de um ano como o ano de 2020, diante de um ano
onde o extraordinário de Deus vai acontecer na minha vida. Amém? Como me posicionar diante de um ano onde eu vou viver coisas grandiosas em Deus, mas também, se eu não vigiar, se eu não me posicionar como homem de Deus, eu posso ser condenado, entregue às minhas próprias paixões, aos meus próprios desejos. Querido, eu não estou falando isso da minha boca, isso aqui é palavra de Deus. A Bíblia diz que Faraó, de tanto ele resistir a Deus, o Senhor falou para ele: endureça o coração de Faraó, para que ele não tenha mais oportunidade de se arrepender e voltar-se para mim. Eu não quero ser como Faraó. Eu não quero mais ficar errando as mesmas coisas. E aí o Senhor falou para mim: olha, então você precisa se posicionar. Então, quando o Senhor falou para mim que através do apóstolo Issacar, eu creio que quando nós somos direcionados para estar aqui, é o Senhor que quer falar algo, primeiramente conosco, e através daquilo que Ele fala comigo, que Ele fala com os pastores dessa casa, nós ministramos aquilo que o Senhor está falando. E como nós somos o corpo de Cristo, nós somos uma só igreja, um só corpo, amém? Então nós estamos unidos e ligados a um só, que é o cabeça, que é Cristo. Então, querido, aquilo que o Senhor ministra na igreja é para a igreja. Então receba isso que o Senhor vai estar ministrando, está ministrando no nosso espírito agora, em nome de Jesus. Eu não tenho muito tempo. Daniel capítulo 6. Eu vou adiantar para você entender. Quando no capítulo 5 fala que Daniel, ele tinha se destacado porque o rei tinha tido uma visão, porque ele estava fazendo tudo que desagradava o Senhor, de um dedo que estava escrevendo na parede, e aquela visão nenhum dos adivinhos, nenhum dos magos conseguiram decifrar. E aí uma pessoa chega e fala para o rei, fala: olha, tem um homem aqui no seu reinado que ele é diferente, o Deus desse cara é diferente, e tudo aquilo que você precisa saber, eu acredito que esse homem vai falar, ele vai conseguir decifrar esse sonho. E aí Daniel decifra esse sonho, que é algo terrível para a vida desse rei, uma condenação. Inclusive depois que Daniel fala, descreve o sonho, relata para ele o que Deus estava falando, em seguida esse rei, cai morto. E aí Deus já estabelece um outro ali, que é o rei Dario, como um rei, e esse rei ele viu com os próprios olhos o que o Deus de Daniel faz com aqueles que são irreverentes à presença do Senhor, com aqueles que tratam a presença de qualquer forma. Querido, isso gera muito temor no meu coração, porque eu sei a responsabilidade que eu tenho de trazer essa mensagem, e eu sei também a responsabilidade que vocês estão tendo de ouvi-la, porque a partir do momento que a palavra está sendo liberada, ou nós respondemos de forma positiva, ou nós dizemos sim para o Senhor e fazemos tudo aquilo que Ele nos pede e andamos segundo aquilo que Ele nos ordena, ou essa palavra ela vem como juízo para as nossas vidas. E eu sei que nós somos falhos demais, e por isso meu temor,
porque eu sei o quanto eu estou propenso a cair diante dessa palavra, e o quanto cada um aqui, porque nós somos tudo igual, somos tudo farinha do mesmo saco. Nós, pastores, não somos super-homens, temos muito mais problemas também, erros, falhos. Igual essa semana, rapaz, estava falando com o pastor Caleb, que semana, parece que o apóstolo, quando fala que é para a gente ministrar, o diabo já fica assim, é hoje. Essa mulher aqui, ela não podia olhar para minha cara, que ela já queria me matar. Um dia ela falou que eu falei para ela chorando, eu falei, eu quero ser como Jesus na sua vida. Ela falou, para de chorar, você já é. Falou, glória. Essa semana eu achei que ela tinha umas horas que ela olhava para mim, ela olhava assim e falava, é o capeta na minha frente. Eu pensava assim, nossa, ontem eu era Jesus, agora eu já estou igual o capeta na frente dela. E aí ela teve uma hora que ela me encheu tanto, e pensa num sossego, sou eu. E ela me encheu tanto que eu falei, tá louco, joguei um negócio assim na pia, que eu estava lavando louça. Ela não gosta que eu lavo louça, porque eu demoro umas 5 horas e meia, mais ou menos, para lavar uma pia de louça. Ela lava em 2 minutos, blá. E eu demoro umas 5 horas e meia, que eu lavo, eu lustro, eu tiro os negocinhos eu sou chato. E ela, nossa, mas eu pedi para você fazer isso, você tá... Falei, tá louco, larga esse negócio. E entrei lá no meu quarto, ajoelhei, comecei a chorar. Senhor, me perdoa, meu coração é ruim ainda. E comecei ali, me lançar diante do Senhor. Aí depois a gente, em seguida, consertamos e tal. E aí ela falou para mim, Michel, mas tem que tomar cuidado, porque senão a gente perde tudo aquilo que a gente está construindo. E eu falei para ela, amor, o que nós não podemos é deixar escondido ou ruminando isso dentro de nós. Eu já saí da cagada que eu fiz ali, com todo o temor à palavra, que eu fiz ali na cozinha, e já fui direto pro meu, já fui quase engatinhando. Perdão, Senhor, perdão, Senhor. E já limpei meu coração. Então nós precisamos, eu sei que eu sou falho, mas eu busco me arrepender, reconhecer que eu errei. Lembra, não é só se arrepender, primeiro eu preciso reconhecer que eu erro. Amém? Então, queridos, nós precisamos ter esse entendimento. Quando o Senhor trouxe essa mensagem para mim, eu falei, Senhor, eu vou ser o primeiro a ser condenado por essa palavra. Mas em seguida a gente teve essa experiência e o Senhor ministrou isso no meu coração. Então nós temos que ter esse entendimento, é um posicionamento profético para esse ano. Amém? O que o Senhor quer falar comigo e com você aqui, porque Daniel, ele se posicionou para viver toda essa experiência que ele teve com o Senhor. No capítulo 6, depois de ter vivido essa experiência, lógico, o que Deus fez com Daniel? Promoveu Daniel. E aí, no capítulo 6 fala que o rei Dario, ele constituiu um reino com 120 presidentes, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um deles. Só que Daniel se destacava, era um homem de Deus, um homem que buscava a vida pautava a vida dele no Senhor. No capítulo 10 diz que Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas. Aonde que Daniel entrou? No quarto.
E no seu quarto tinha janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando a Deus. Eles montaram uma arapuca para Daniel, fizeram com que o rei estabelecesse um decreto para que todos aqueles que adorassem a um Deus e não recorressem ao rei fossem jogados nas covas dos leões. E eles pegaram, porque eles sabiam que Daniel dependia do Senhor, por isso ele se destacava. E aí o que eles fizeram? Fizeram com que o rei cumprisse com aquilo que tinha sido decretado. E aí foi assim que aconteceu. Daniel é lançado na cova dos leões. E eu já vou concluir para você entender o que aconteceu com o posicionamento profético de um homem e de uma mulher. Olha o que aconteceu e que Daniel nos ensina aqui. Versículo 16: Então o rei ordenou que trouxessem Daniel, o lançassem na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Um homem que não era temente a Deus, mas através do testemunho da vida de Daniel, um homem de Deus, ele começou a crer no Deus de Daniel. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova dos leões, e o rei selou com um anel, e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Verso 18: Então Daniel dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou a sua presença e não deixou trazer a sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo levantou-se e foi depressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou e mesmo mandou tirar Daniel da cova dos leões. Assim foi tirado Daniel das covas dos leões. Nenhum dano se achou, porque crera no seu Deus. Amém? Então aqui o posicionamento de Daniel trouxe o extraordinário de Deus para a vida dele. Um homem que tinha a visão perfeita, porque aquilo que ele via da parte de Deus, ele conseguia discernir e trazer luz para o mundo natural. E assim foi a marca da vida de Daniel durante toda a história dele. Mas também aqui em seguida, no versículo 24, olha o que acontece. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados nas covas dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam os ossos. Queridos, essa é a parte da condenação. Esses homens, eles se posicionaram como uma liderança naquele reino, e o papel dos líderes, dos presidentes ali, era servir e abençoar o povo. Porém eles usaram do benefício deles para fazer o que reprovava o Senhor. E quando nós fazemos o que o Senhor reprova, uma condenação vem. Eu quero pedir você
para você, em nome de Jesus, que você medite no capítulo 5, capítulo 6 de Daniel, nesses dias, mas que você leia de forma profética, trazendo para o nosso dia, porque isso aqui é uma profecia para os nossos dias de hoje. Tudo isso que aconteceu aqui com a vida de Daniel é algo profético para esses dias, para que nós possamos andar de acordo com aquilo que o Senhor tem para mim e para você. E o que aconteceu com esses homens, querido, foi algo terrível, porque não somente eles que fizeram esse mal para Daniel, mas as mulheres e os filhos foram lançados junto com eles na cova dos leões. Deixa eu te dizer uma coisa: se nós errarmos o passo nesse tempo, nesse ano de 2020, nessa próxima década que está se iniciando agora, não só nós, mas os nossos familiares também serão prejudicados, serão punidos, serão condenados, diz o Senhor. Então, precisamos, por isso que eu frisei aqui no início sobre o temor, precisamos entrar num lugar de arrependimento, igreja. Precisamos entrar num lugar de tanto temor, onde nós vamos tremer diante das circunstâncias que nos levam a errar, a fugir, a sair daquilo que o Senhor tem para nós. Um posicionamento profético para viver num ano profético. Não podemos viver o ano de qualquer forma. Se no início, quando o Espírito Santo falou que muitos já tinham iniciado o ano com um monte de projeto e já tinham deixado para trás de forma relaxada, e você não se atentou, é necessário que você se arrependa. Entre num lugar de arrependimento. Para concluir, então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes diferentes, de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Olha o que o rei fala: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre, permanentemente, e o seu reino não pode se destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Versículo 28 e último versículo do capítulo 6 diz assim: este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Meus irmãos, não somente veremos e viveremos tudo isso, mas um posicionamento profético para esse ano vai trazer para mim e para você prosperidade de Deus. Entenda uma coisa: não se trata de dinheiro apenas, também, parte financeira também. Só que para você ser próspero financeiramente, você também precisa ser fiel financeiramente. Então não misture, achando que o que o Senhor tem de prosperidade financeira é para quem é infiel financeiramente. Não é, isso não acontece. O Senhor não quebra princípios. Mas entenda que o posicionamento profético, ele é para todas as áreas da nossa vida. E ele vem para mim e para você com temor, para que, como esse decreto foi liberado aqui, que o rei colocou aqui, da minha parte é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Para esse ano, uma das coisas que o Senhor falou conosco é que nós vamos estar
orar todas as madrugadas. E 3 vezes ao dia nós vamos estar fazendo esse propósito, como o de Daniel. E eu e minha esposa temos feito isso. Querido, não é fácil. Tem momento que você está no meio de alguma coisa, você tem que parar tudo e se prostrar para adorar, para agradecer, para render graças a Ele. Isso, entenda uma coisa, isso aqui não é uma regra que eu tenho que fazer porque o Michel está fazendo, porque os irmãos estão fazendo. É uma regra, eu tenho que fazer de forma religiosa. Não funciona. Isso aqui, o reino de Deus não funciona com regra, mas com princípios. Amém? Então busque no Senhor aquilo que você precisa viver de forma profética, um posicionamento profético, para que você possa desfrutar de todo esse ano profético. E aí então o Senhor vai te dar uma visão perfeita, e você vai poder viver o extraordinário de Deus durante esse ano e mais, nessa próxima década. 2020 não é apenas um ano, é o início de uma nova década. Então Deus está fazendo coisas nesse ano. Você vai plantar sementes nesse ano, para a próxima década, Cristiano. Amém? Coisas que nós vamos estar fazendo nesse ano, é para a próxima década. Não é, muitas coisas não é para esse tempo. Mas por que eu vou fazer então? Por amor, por temor ao meu Senhor. Se coloque de pé. Coloca a mão no teu coração, fecha os seus olhos. Tudo isso é profético. Por que a mão no coração? Porque a palavra de Deus diz que é do coração que procede todas as saídas da nossa vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele depende todas as saídas da sua vida. E por que os olhos fechados? Porque nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós não nos movemos pelo que nós vemos. A visão profética, ela vai alinhar os seus olhos espirituais, trazer um discernimento no teu espírito, que vai alinhar o teu coração para viver de uma posição profética, um posicionamento profético nesse ano de 2020. Portanto, diante de tudo isso que foi gerado e ministrado aqui hoje, eu quero te dar uma oportunidade agora, em liberdade, com temor e tremor diante do Senhor. Temam e tremam diante do Deus de Daniel, o Deus vivo, o Deus temível e terrível, o grande Deus. Você não está diante de mim, nós estamos diante desse Deus. Abre o teu coração agora. Abre o teu coração. A palavra diz: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, conheço e esquadrio o coração dos homens e julgo segundo as suas intenções. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero guardar o meu coração é corrupto, é enganoso. Mostra a real intenção do meu coração.
gera um arrependimento verdadeiro. Eu não quero andar mais do mesmo jeito, praticando coisas que desagradam ao Senhor. Quantas coisas eu tenho feito sabendo que eu estou fazendo errado, mas o temor do Senhor estava longe de mim. Eu não era reverente à tua presença, por isso não havia temor. Fala para o Senhor, volta o temor do Senhor no meu coração. Eu quero temer e tremer diante do Senhor. Restaura em nós tua glória, que os céus retomem o seu lugar aqui, que a nuvem de glória enche a casa e a igreja volte a ver tua face. Quero ver tua face. Estou disposto a morrer pra tua glória em mim crescer. Quero ver tua face. Estou disposto a morrer pra tua glória em mim crescer. Que os céus retomem o seu lugar aqui, que a nuvem de glória enche a casa e a igreja volte a ver tua face. Quero ver tua face. Estou disposto a morrer pra tua glória em mim crescer. Tua face, quero ver tua face. Estou disposto a morrer pra tua glória em mim crescer. Que os céus retomem o seu lugar aqui, que a nuvem de glória enche a casa e a igreja volte a ver tua face. Quero ver tua face. Estou disposto a morrer pra tua glória em mim crescer. Tua face, quero ver tua face. Estou disposto a morrer pra tua glória em mim crescer. Santo é o teu nome, Senhor. A palavra do Senhor, o significado dessa palavra temor, ela significa reverenciar. Reverenciar. Ela significa se submeter àquele a quem você ama. Então, quando você ama, quando você
ama Deus, você o teme. Há dentro do seu coração um sentimento que eu não posso desagradar a Deus por nada. A palavra temor é: eu não vou fazer isso porque eu amo a Deus. Eu não vou trair a minha esposa porque eu amo a Deus. Eu não vou roubar porque eu amo a Deus. Eu não vou ferir o meu irmão porque eu amo a Deus. Entende, igreja?